Então, pronto, está gravando, professor. Então, gente, é o seguinte, né? Aquele material que eu estou apresentando para vocês, né? Que é esse livro aqui, a gente vai trabalhar bastante com ele, não só com ele, né? Mas esse livro aí que você olhou, estava bem carinho, não foi? Isso, bem Você carinho, que olhou? professor. Foi o Você Eduardo. que olhou, o Eduardo que olhou, né? Isso. Tava cento e quanto? 140, 150, alguma coisa assim. É uma coisa. Ó, o livro é um livro assim. Ele é um ótimo livro, porque ó, ganhou isso aqui, ó. Aham. Você sabe o que é isso, né? Prêmio Já Jabuti de literatura? é isso. É o maior, né, do Brasil, em termos de prêmio de literatura brasileira, é o Jabuti, né? Aham. Esse livro foi finalista. Finalista, olha. Então quer dizer que é Um livro bom. para chegar na final um prêmio Jabuti, não é qualquer livro que chega não, gente. Aham. Então, inicialmente a autora vem expondo uma das coisas aqui, que na questão da história da literatura brasileira, é justamente um problema de delimitar o momento em que a nossa literatura começou. Claro, estão falando literatura brasileira, não estão falando literatura portuguesa, é diferente. A literatura portuguesa temos lá para é mais bem antiga, né? E temos grandes expoentes, principalmente Camões, né? Uhum. Temos muitos autores importantes portugueses. A literatura brasileira, por exemplo, claro, o Brasil é um país novo, né? É um país novo que começou há pouco tempo, relativamente comparado com outros países. Aqui tem uma questão aqui, deixa eu ver se eu li algo aqui muito interessante. Então, um pouco antes da introdução, uma citação do Antônio Cândido. Isso é do ano de 1959. Ele fala o seguinte: comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Vou comparar com a literatura espanhola, a literatura inglesa, né? E de outros países, literatura francesa, italiana, é bem fraca. Até mesmo na América do Sul, se for comparar alguns escritores ali, por exemplo, peruanos, argentinos, colombianos, mexicanos, sobretudo, né? Aham. Comparado, nós estamos bem para trás, né? Em relação a eles, né? É por vários contextos, né? Mas vamos ver o que ele continua dizendo. Mas é ela, não outra, que nos exprime. Então, não importa se a outra literatura, se a nossa literatura digamos assim, é pobre e fraca em relação a outras literaturas, mas é a nossa literatura. É o que nós temos, é essa que nos move, é essa, não são outras, é isso que temos. Uhum. Se não for amada, não revelará a sua mensagem. E se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Além de nós, primitivas, débeis, outras mortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, dos quais se formaram os nossos. Muito interessante, isso aí, eu gostei dessa citação. Né? E realmente, é tipo assim, se o brasileiro não der valor à literatura brasileira, quem dará? Aham. Se bem que existe estrangeiros, né, que gostam da literatura nossa e valorizam. Mas, digamos assim, nós, com a nossa própria literatura, nós devemos valorizar aquilo que é nosso. Sim. Às vezes valorizamos mais o dos outros do que o que é nosso. É por isso que muitas vezes a nossa literatura não enriquece, não cresce, por esse aspecto. Né? Uhum. Porque nós temos que dar força, né? Nós temos que dar força à literatura nossa. Então, bom, seguindo.
É uma história da literatura brasileira que tem como propósito, entre outros, apresentar o que de melhor se produz em nosso país. Se produzir em nosso país. O objetivo do autor é esse aqui, né, dos autores principais, né, como começou a literatura, né. Então, claro, não vai abarcar todos os autores, mas pelo menos os principais sim será abarcado, né. Então, um deles será esse próprio Antônio Cândido, né, que é uma das obras importantes, né, da literatura brasileira, né. Calma, vamos seguindo a questão da problemática, que é justamente que é delimitar o tempo. Alguns autores, como por exemplo Silvio Romero, que é considerado nosso primeiro historiador literário, primeiro historiador que cuidou da questão literária, ele optou pelo ano de 1500. Ele diz que a nossa literatura começou em 1500, quando o país foi descoberto, quando chegaram os portugueses aqui, quando houve aquele contato e tal, né? É o que ele acha. Embora ele tenha oferecido no prefácio a segunda edição, 1903, de sua História de Literatura Brasileira, a partir de 1888. Outras 4 alternativas de marca inicial, existem outras, né? Então, são várias tentativas, né? No caso, José Veríssimo, um outro autor, ele fez essa obra, História da Literatura Brasileira, do ano 1916. Ele escolheu o poema Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira, como o início da literatura brasileira. Eu acho até, digamos assim, mais demarcado nesse aspecto, porque, por exemplo, enquanto o anterior falou que São Romero, que começou no ano 1500, mas começou com quem? Qual foi a primeira obra literária? Bom, aí você pode dizer, a Carta de Pedro Vaz de Caminha. Podia ser, mas quem vê que ele era português, né? Não era brasileiro, né? Escreveu sobre o Brasil, mas ele não era português. Uhum. Não é isso? Então, essa obra Prosopopeia, de 1601, já um século depois, né? A parte daí, porque foi uma obra feita aqui no país, né? Por um autor Feita no brasileiro. Brasil por um brasileiro. Exatamente. Então, dizem, o argumento desse indivíduo é claro, diz que a ausência de uma sociedade culturalmente capacitada no primeiro século da colonização, quer dizer, não tinha exatamente. Sociedade, o Brasil era colônia. Então, daí é diferente. Por exemplo, alguns países tiveram a sorte, por exemplo, de pegar uma colonização que fosse mais benéfica para as colônias. No caso do Brasil, não. O objetivo era mais extrativista, né? Por exemplo, os portugueses aqui levavam ouro daqui, levavam as coisas daqui para lá, ia tudo para a coroa portuguesa. Não havia investimento aqui. Então, até nesse aspecto, a sociedade brasileira também não estava formada, não tinha nada de formação. Aquele entra e sai. O Brasil não era um país ainda. Uhum. Né? Depois da independência, sim. Depois da independência, esse país começou, aí já era o Brasil. Né? Mas ainda havia essa questão. Né? Então, veja bem, a ausência de uma sociedade culturalmente capacitada no primeiro século, né? Já a partir do segundo século, sim. Tanto que esse Bento Teixeira escreveu esse poema. Ele afirma: não é, pois, de estranhar que nenhum dos primeiros cronistas e noticiadores do Brasil, no primeiro e ainda no segundo século da colonização, mesmo quando já havia manifestações literárias, se não encontre a menor referência ou alusão a qualquer forma de atividade mental aqui. Aí ele fala: na verdade, o grande problema que ronda a origem da literatura brasileira repousa não só na produção de obras em nosso território, mas principalmente na existência de uma vida espiritual articulada com a presença de um público leitor. Decorre daí o mal-estar que no século XVI e em parte século XVII causam em nossos primeiros historiadores literários. Então, veja só. Então, falta não é só a questão da produção de obras, né? E a presença de público leitor. Nossa, que o Brasil, quando era colônia, a maior esmagadora da população, como é que eles eram? Eles eram analfabetos, né? Um cara fazia alguma coisa, escrevia, quem ia ler? O público daqui, o público-alvo. Não tinha, né? Eram poucos. Havia os colonos que moravam aqui, tudo bem. Depois começaram a nascer aqui, mas aí
nem todo mundo caiu na graça de estudar, né? Então, esse é a questão, esses são os pontos, né? Então, a autora aqui pega a proposta do Antônio Cândido, do livro Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, do ano de 1957. Infelizmente, é um fato, gente, que o fato é que o Brasil produz muito pouca coisa. Produz pouca coisa. Temos pouca produção literária, poucos livros, poucos artigos. Publicamos muito pouco, pelo tamanho do país, a quantidade de universidades que tem esse país, a quantidade de pesquisadores que tem esse país. O Brasil produz muito pouco. É porque mais o campo pesquisador no Brasil é muito pequeno. E normalmente os livros e artigos são resultado de pesquisas, no geral, né? E outros não. Como poemas e essas coisas, já são resultados da inspiração do autor. Mas, por exemplo, é mais fácil você conseguir encontrar um livro de gramática, por exemplo, do que um livro de poema. Se você buscar na livraria livro de poema, você vai, dificilmente você vai encontrar um. Pode encontrar aqueles antigos, né, não sei quando, livros que são de origem estrangeiras, que chegaram às vezes a traduzir, mas é muito pouca a produção nossa aqui, é muito pouca. E, somado a isso, falta de leitores, né, que o brasileiro não gosta de ler, no geral, né, a maioria das vezes, não gosta de ler. E com o advento da informática, piorou mais ainda. Com o celular, com muito complicado a leitura. Então, as redes sociais, só lê somente essas coisas, notícias curtas, coisas assim. Vou pegar um livro, por exemplo. Eu lembro uma vez que eu estava lendo, estava morando no Peru. Vou te mostrar o livro que eu estava lendo. Esse livro aqui, esse é um livro em inglês. É um livro em inglês, né? Esse aqui, bom, tradução, literatura rabínica. O autor desse livro, Jacob Neusner, esse indivíduo aqui, ele é o maior escritor na área de humanas do mundo. Esse cara aqui no ano de eu não sei se ele é vivo ainda. Ele é bem velhinho, ele está bem velhinho. Olha, esse indivíduo aqui, além de um monte de livro, artigo e participação em outras obras que ele tem aqui não fala. Esse livro aqui tem 700 páginas, mais ou menos. E tudo letra-fonte pequenininha. É ruim de ler, porque as letras são pequenas. A pessoa me viu lá, quando estava nesse livro lá na fila, a mulher só estou, você tem coragem de tá lendo isso mesmo? Eu estou. Aí ele olha, só olhar, aí eu já me dá só em ver você lendo, eu fico com dó de você. Eu digo, não, eu gosto. Aí a pessoa falou isso para mim. Deixa eu pegar aqui. Acho que esse livro aqui, não é para mim. Não é esse. Eu li esses livros dele aqui bastante. Tem uns que são de pesquisa. Não é esse aqui que vai falar no quantos livros ele escreveu. Acho que não é esse aqui, não. Como que é o nome do autor, professor? É Jacob Neusner? É. Jacob Neusner. Acho que é esse aqui que fala. Tem tanto livro dele aqui. Eu tenho vários livros dele aqui. Ó, você tem ideia, os livros que eu só mostrar alguns que ele tem. Mas aqui está falando que esse indivíduo escreveu mais de 900 livros. Vem falando aí uma... deixa eu ver, aqui não. Então, eu tenho, desse indivíduo, os livros que eu tenho dele. Quem chegou aí, o Eduardo, né? Quem tá aí mais? Aí? Só você e o Altino? Isso, eu e o Eduardo, Só nós professor. dois, professor. Tá. Estão me vendo aí? Sim. Opa! Então, qual dos livros que eu tenho desse indivíduo aqui, vou mostrar alguns que eu tenho dele aqui.
Vou separar aqui e vou mostrar para vocês. Esse. Bom, por enquanto, que eu tenho desse autor aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10 aqui. E olha que são livros, bom, esse aqui não é tão grosso. Tem esse aqui, um dicionário que ele escreveu, com outro autor. Isso aqui é uma tradução da Mishnah, da Tosefta, tá? Um tratado pertence ao Talmud. Ele fez essa tradução desse indivíduo. Escreveu esse livro aqui, já li. Boa parte dos livros aqui dele eu já li. Escreveu tem vários. Só para ter uma ideia aqui, tanto de livro aqui. Tem 10 aqui. E não é livrinho pequeno de umas pagininhas, não. São vários. Deixa. Então esse Vini escreveu essa quantidade de livros aí. Ele tem, bom, na época, no ano de, não sei se era no ano de 90 e alguma coisa, ele já tinha escrito mais de 900 livros. Pensa. Aí eu falo assim, aí comparando a literatura brasileira, poxa, o brasileiro não lê, o brasileiro não escreve, ele não publica nada, mal traduz. Aí uns falam, tipo assim, eu não escrevo porque não leio, não leio. Aí o cara fala assim, eu não leio porque não escreve, porque não publica. Não é? Fica esse eterno dilema, né? Quer dizer, ninguém quer ser o pai da criança. Né? Então, fica todo... esse é um dos pontos, né? Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, é bem acomodado, né, professor? O povo gosta muito de novela e tudo mais, e até a própria educação que é feita, são raras as exceções de professores que instigam o aluno a pensar, né? Que já estão tão cansados naquela coisa do sistema ali, que não consegue ir contra o sistema, que para eles nada mais importa, sabe? Tipo, vai passando a vida, vai passando o conteúdo, os alunos fingem que aprendem, ou o professor finge que ensina. Até porque precisa dobrar, triplicar a carga horária de trabalho dele para poder ter uma remuneração, né? Ainda tem isso ainda. Ainda tem isso. E por isso que, assim, eu sempre gostei de, quando nas aulas, às vezes, né? Sempre procurar ver que esse indivíduo pensar, né? Porque é importante, gente. Às vezes você pega assim, você quer encontrar, às vezes a pessoa pode encontrar tudo pronto, tudo na mão, tudo mastigado. Você tipo assim, o professor está aí, o professor tem que me dar tudo, não preciso fazer nada. Ele é pago para isso. Não, mas não é isso, professor. Não é. E uma coisa, você não é um computador que a gente pega um pendrive aqui, vamos pegar a informação, jogar na sua cabeça, pega. Não existe isso. O cérebro do ser humano não trabalha dessa forma. Ele não é fotográfico, ele não guarda as coisas assim de imediato. Exige tempo para que ele processe, para que ele guarde. Às vezes tem que repetir. Tem pessoas que exigem que repita mais vezes do que outros para aprender determinado tema. Por exemplo, como você vai, se você for fazer medicina, claro, você tem que memorizar muita coisa, mas com a lida só você não vai conseguir. Você vai ter que ler mais vezes, memorizar aquilo ali e tentar aprender. Matemática, por exemplo, as fórmulas, você não aprende na hora. Tá a fórmula ali, é como se batesse uma foto na fórmula e já cai na sua cabeça. Não tem isso. Você tem que aprender aquilo ali, ver como repetir várias vezes para você conseguir assimilar uma fórmula, para você conseguir resolver um cálculo matemático. Você não trabalha dessa forma. Então, por isso que às vezes, uma das coisas que ajuda mais o cérebro a desenvolver e não ter problema de doenças graves como o Alzheimer
é ler. Ler é uma das coisas que mais retarda as doenças mentais, né? A leitura ajuda a fortalecer. A música também, né? Aquela música, principalmente música clássica, ajuda. São duas coisas que ajudam. Você escrever também. Então, essas coisas que o cérebro não fica ocioso, dificilmente você vai ter alguma doença mental. Dificilmente. Agora, se o cérebro fica ocioso, é tipo assim, por exemplo, você quebrou um braço, ou teve alguma fratura feia em alguma parte do corpo. Você vai engessar, vai imobilizar, e às vezes você coloca até aqueles ferros ali, né? E tem que ficar imobilizado muito tempo, meses. O que é que faz depois que tira aquelas coisas tudo? A mão já está boa para fazer tudo? O que é que tem que fazer? Não, tem que fazer fisioterapia, né? Para Por voltar ao quê? movimento. Então, por quê? Os nervos se atrofiaram. Porque ficou muito tempo parado. Então, ficou parado. Então, mas se não houvesse um movimento, alguma coisa, se estiver funcionando normal, então você trabalha com ela normal. Porque ela não está atrofiada, não está parada. O cérebro também funciona dessa forma. Se o cérebro você não alimenta o cérebro, não exercita, você pode ter problemas, porque começa a atrofiar, né? Exigir também muitas coisas. Envolve outras coisas, envolve questão psicológica, né? Situação diversas, alimentação, repouso, muita coisa. Mas a leitura é fundamental para evitar muita coisa. Né? A leitura é muito importante, ajuda. Você estudar idiomas é outra coisa também que ajuda bastante o cérebro estar em movimento e evitar certos tipos de doenças. Entende? Então, nós temos o ser humano temos essa capacidade, mas infelizmente o brasileiro tem certas dificuldades com leitura. Mas todo mundo, eu leio, você com vontade eu leio, mas eu sinto que poderia ler mais do que eu leio por dia. Eu estudar, eu sinto que preciso mais. Eu estou estudando, por exemplo, eu vou estudar para um concurso lá que eu vou fazer, não sei a data ainda, para a história. Cara, mas estou lendo, mas não quer dizer que com aquilo ali é o suficiente, né? E agora eu vou dizer uma coisa para você. O que eu estou aprendendo com essa leitura, coisa que você não imagina. E revendo coisas que eu tinha esquecido. Então, isso põe meu cérebro ativo. Então, quer dizer, quando você começa a utilizá-lo, todo o corpo sente o benefício disso. Né? Então, deixa eu voltar para lá que estávamos falando, né? Sobre esse indivíduo. Então, veja só. Antônio Cândido é o autor que o Eduardo chegou depois, né? O Altino já estava no começo aí, mas depois você vai pegar lá, ele vai jogar lá, vai passar para mim, eu vou jogar num portal, aí você vai assistir, né? Então estamos falando desse autor, que é essa autora aqui, esses autores, na realidade, são dois autores, né? O Everton Kavinsky e Maria Luísa Carneiro Fumanelli. Que eu falei para o Altino que esse livro, apesar de ser caro, né? Você estava olhando, mas ele ganhou isso aqui, ó. Ah, o Prêmio Jabuti. Ele foi finalista. Então, veja bem, ganhar um prêmio Jabuti não é... Não é para qualquer um. Não é, não. É bom esse livro. A leitura dele é ótimo. Então, assim, Antônio Cândido elege o arcadismo e o romantismo como os momentos decisivos da formação da literatura brasileira. Vamos estudar o que é arcadismo, vamos estudar o que é isso, romancismo e outras, né? Para o crítico literário, é somente nesses momentos históricos, ou seja, a partir do século XVIII, que surgem as condições necessárias para a construção de nossa literatura. Cara, a partir do século XVIII. Ano 1700. A partir daí, passaram-se 200 anos desde que o Brasil foi descoberto. Então, a partir daí que surgem as condições necessárias. Mas nesse momento o Brasil começou e aí a invasão já estava desenvolvido, já era uma colônia já, então, mas já estava bem estabelecido, já tinha já uma certa estrutura, né? Já tinha uma certa sociedade, pessoas que já nasceram aqui,
portugueses que nasceram aqui no Brasil e os crioulos, o povo, a população brasileira que houve aquela miscigenação, né? Então, continuou isso aí. Então, já com uma certa formação no país. O país só passava a ser, falta ser livre, mas havia tudo. Já tinha uma certa estrutura já para ser um país, né? Então, o campo, né, já estava sendo preparado para isso aí. A pergunta é, quais seriam essas condições? Segundo o Antônio Cândido, ele explica o seguinte: o autor explica que a literatura é considerada aqui um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes de uma fase. Esses dominadores são, além das características internas, línguas, temas e imagens, certos elementos da natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles se distingue a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos consciente do seu papel, um conjunto de receptores formado os diferentes tipos de público, quer dizer, a pessoa que produz, escreve o livro, e os receptores são os leitores, né? Então é isso por aí. Sem os quais a obra não vive, lógico, né? O escritor, a editora, precisa do leitor. Se o leitor não comprar o livro, é prejuízo na certa. Tem essa questão. Desde aquela época já era assim. Um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos, que liga uns aos outros, né? Um conjunto de 3 elementos dá lugar a um tipo de comunicação interhumana e literária, que aparece sob este ângulo como sistema simbólico. A leitura não é uma leitura, assim, digamos, muito fácil de se compreender. Não sei se vocês notaram aí, tem uma leitura bem polida, né? Tem um português bem culto, né? O que eu li aí para vocês, né? Naquele português típico da época, né? Aqui a década de 50, por aí, né? Anos 59 que ele escreveu isso. O autor escreveu isso. Então é autor já tem mais quase 50 anos isso aqui. Que ele escreveu isso aqui. Na época, claro, português de 50 anos, 40, 50 anos atrás, não é o português de hoje. O que é isso aqui? Eduardo Henrique. Ah, você escreveu o quê? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui que você escreveu. Onde é que aqui o... Bom, aí depois eu vou ler o chat, né, que eu não estou vendo aqui. Eu vi que você escreveu algo aqui. Você escreveu o quê, Eduardo? É que eu não queria falar para não ficar gravado aí, professor. É que eu comecei a tomar um remédio, eu tô caindo de sono. Eu queria ver se eu podia sair. É que eu não vi, desculpa. Não, tudo bem. Se você está... a gente não vai alongar essa coisa não, porque eu vou complementar com outra. Mas tudo bem, se você não tiver em condições, não tem problema não. Você pode Aí depois eu descansar. assisto a gravação, tudo bem? Perfeito, não tem problema não. Já. Então tá bom. Obrigado, Beleza. professor. Nada, bom descanso. Bom, Tino, vai ficar só nós dois mesmo, Tino. Não tem problema Então, não. é isso. Beleza, então. O sistema literário, que está aqui, entre aspas, constituído por autor, obra e público, esse é o ponto. O conjunto literário é formado por isso. Quem escreve, a obra que é o resultado da criação do autor, e o público que vai ler a obra que o autor escreveu. Então, essas 3 coisas. Só toma forma na história literária portuguesa a partir do arcadismo e do romantismo. A partir desse período foi em que começa a tomar forma o sistema literário. E a consolidação da literatura brasileira, para continuarmos na perspectiva de Antônio Cândido, só se realiza completamente com Machado de Assis. Então, começou com o arcadismo e com o romanticismo, e o seu ápice tem com o Machado de Assis. Esse é segundo a concepção do autor Antônio Cândido. Agora, isso não significa que não havia produção literária no Brasil antes desse momento decisivo. Exatamente, não havia. Quer dizer, não quer dizer que não havia. Havia, né? Porém, né, a perspectiva de Antônio Cândido não é unanimidade entre os historiadores brasileiros. Então, é claro,
Você pega uma posição de um historiador, não quer dizer que todos vão aceitar essa posição que ele diz. Vão discordar por diversas razões, porque cada historiador tem sua própria ideia, sua própria opinião, né? Justamente pelo fato de ter sido excluído de sua história literária o barroco. Então, Antônio Cândido tirou o barroco, que é importante aqui, na formação da literatura brasileira, o barroco. Ele tirou. Então, isso aí, os outros historiadores literários, no caso, como é que fala? Discordaram dele em relação a essa questão, né? Mas aí tem outros livros que se pode ler em relação ao barroco, mas outra hora eu passo essa aula. Então vamos seguir aqui. O crítico literário explica que enquanto o sistema literário não se articulou, existiram no Brasil manifestações literárias, coisas isoladas, soltas, né? Então não houve uma hegemonia, não houve como é que fala? Algo sistematizado. Então eram coisas soltas, né? Então é isso que eu estou quis dizer. Em fases iniciais, segundo ele, é frequente não encontrarmos esta organização dada a imaturidade do meio, que dificulta a formação dos grupos, a elaboração de uma linguagem própria e interesse pelas obras. Isto não impede que surja uma obra de valor, seja por força da inspiração individual, seja pela influência de outras literaturas. Mas elas não são representativas de um sistema, significando, quando muito, o seu esboço. São manifestações literárias, como as que encontramos no Brasil, em grupos variáveis de isolamento e articulação, no período formativo inicial que vai das origens, no século XVI, com os autos e cantos de Anchieta, às academias do século XVIII. Então, teve o padre de Anchieta também, que teve isso, produziu alguma coisa aqui. Então, o sistema constituidor com Machado de Assis. No caso, a nossa literatura entra em uma nova etapa. É o momento em que toma corpo e se complexifica do ponto de vista formal. Então, esse é um dos pontos. A gente não vamos seguir muito adiante, né? Porque depois eu vou jogar um vídeo aí para compreender a nossa aula. Mas é isso então, gente. Então, os outros colegas não vieram, mas você estava presente desde o começo. Obrigado por estar aí e por estar gravando essas aulas, porque eu não estou em condição de gravar no momento, porque estou sem equipamento, né? Necessário. Então, aí você manda para o meu e-mail. Você tem meu e-mail, não, né? Tenho sim. O senhor mandou no grupo. No grupo, exato. Então, daí você pega, manda para mim, aí que é para eu subir, e vou subir outro vídeo também para complementar também. Tudo bem. Valeu, obrigado por estar presente aí. Por nada, professor. Eu não perguntei. Eu queria ver se você quer comentar alguma coisa, tem alguma aportação para fazer, né? Nada não, professor. Tudo certo. Então, tá bom.